Boa noite, Tomás. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Já tá entrando o Bira aí, Tomás. Tá chegando. Boa noite, Evandro. Boa noite, professor Biratã da Luz. Satisfação, meu grande colega. E aí, como é que estamos? Igual. Tudo bem, Bira. Tudo tranquilo. Tá mais quente hoje, né? Um calorzinho. Tá gostoso, tá gostoso. Já estamos recebendo aqui o Iozemar, que até mandou uma mensagem ali pelo Face para mim hoje à tarde, que quer participar. Seja bem-vindo, Ozemar, boa noite. Tá entrando o Vitor Coiro, né, que foi nosso aluno do Monteiro Lobato, craque de bola, seja bem-vindo, Vitor. A Natasha está entrando agora também para nos ajudar a brilhantar a nossa discussão de hoje. O professor Evandro Lunaderi também já está aí. E o Tomás, que é o nosso aluno, aquele nosso craque do Bola na Rede, que atualmente está em São Paulo. Está fazendo muita falta aqui no nosso time aqui do Bola na Rede. Né? Se bem que nós estamos jogando ainda, né, Bira? Mas Tomás era craque de bola, fazia cada gol de longe, assim, Bira, tinha que ver, pegava da meia da quadra, assim, uma pancada só na gaveta. Mas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer recebê-los. E aí, Bira, como é que tu tá, Bira? Olha, Daniel, cada vez mais se reinventando, né? Aproveitando esses momentos importantes, né? Que a gente está convivendo junto e procurando aproveitar da melhor maneira possível, né? Ficando longe da TV, ficando longe das notícias negativas, porém não alheio a tudo, né? E procurando extrair desse momento atípico tudo de bom que ele está nos oferecendo, né? Eu não consigo observar, assim, para mim, nada que possa ser negativo nesse momento, apesar, né, da gente entender que estão muitas pessoas indo a óbito, mas, ao mesmo tempo, a gente continua observando nesse mundo por aí, né, Daniel? Quanta gente egoísta, né? Quanta gente que não pensa no outro, quanta gente que continua olhando somente para o seu umbigo, né? E não prestando atenção naquilo que é primordial do momento, o respeito, né? A esse momento de isolamento, para que a gente possa voltar todos muito mais seguros, muito mais felizes, né? Mas, infelizmente, é o que não está acontecendo. Então, da minha parte, eu te digo que eu estou fazendo a minha parte, né? Procurando usar o tempo da melhor maneira possível e acredito que está sendo bem interessante, bem significativo. Show de bola, Bira. Hoje nós temos um tema, Bira, quando eu estava preparando as nossas temáticas de hoje, Bira, eu observei que, sem dúvida nenhuma, o tema de hoje daria umas 3 ou 4 lives de 1 hora com absoluta certeza. Então eu coloquei alguns itens aqui, Bira, para que a gente possa debater em cima desse assunto, que é um assunto ligado à área da pedagogia, psicologia do esporte, mas que a gente não vai esgotar aqui com certeza, né, Bira? Assim como a gente tem essa situação, esse fenômeno social que a gente está virando do coronavírus, a situação do esporte infantil como fenômeno, né, ele envolve uma série de fatores ligados às áreas da psicologia, da sociologia, da antropologia e de outras diversas, da ciência do esporte em geral, né, e que tem muitas ramificações, ela não fica só na área motora, né, Bira? Então, quando tu entra num fenômeno tão significativo como esse, e tu acaba trabalhando também com algumas situações da área psicológica, né, situações de projeções, né, dos pais em cima dessas crianças, a gente acaba abrindo uma caixa de Pandora enorme, né, Bira? Então, acho que é uma situação que a gente tem que vai tatear um pouco hoje, né? Vamos ver, tem uma mensagem aqui de quem mandou aqui, foi a Natasha, vamos ver. Momento de reinvenção, né, Bira? Graças a você, estou conhecendo uma área nova também, que tem me interessado muito e pretendo me experimentar nela. Show de bola, né? Obrigado pela contribuição, Natasha sempre contribui super bem conosco.
Então, Bira, basicamente, então, a gente fez um tema, que é uma pergunta, né? E a ideia de fazer esse tema, Bira, veio num estudo que eu estava fazendo de dois psicólogos do esporte brasileiros, né? O professor Dr. Daniel Bartolomeu, da Uniaguera de São Paulo, que é doutor em avaliação psicológica, e o professor doutor em psicologia do esporte da Unesp de São Paulo, professor Afonso Machado. Foi num estudo na semana passada, vendo os referenciais de psicologia do esporte infantil deles, que apareceu essa situação, dessa pergunta, se o esporte está a serviço da criança ou a criança a serviço do esporte. Isso me chamou a atenção, vou propor para o Bira para a gente falar um pouquinho desse assunto, porque realmente ele vai poder nos ajudar. E aí, Bira, eu vou te ler aqui o referencial em relação à contextualização desse tema e depois eu queria te escutar, porque esse referencial aqui não é meu, é o referencial desses dois psicólogos do esporte, e eu quero ver se tu concorda com as colocações deles aqui para a gente fazer nossa abertura então. Então, Afonso Machado e Daniel Bartolomeu diz o seguinte, que os erros não se encontram no esporte, mas naqueles que administram o esporte, que invertem os papéis e os valores emitidos, negligenciando os valores do esporte infantil. E essa construção social passa a se estruturar, a contagiar a sociedade inteira, fazendo com que essas práticas sociais que são desenvolvidas dentro do esporte infantil, onde os adultos impõem um determinado tipo de esporte para as crianças, que muitas vezes não está adequado à etapa de desenvolvimento delas, acaba se contagiando a sociedade de tal forma que acaba virando uma regra, uma regra social, uma conduta social de todos os esportes infantis, né, de todos os ambientes esportivos infantis. E a gente vê na prática, Bira, que quando a gente faz um questionamento a um educador, ou um técnico de um espaço infantil, ou às vezes um pai, sobre a conduta, o que a gente escuta, e indo ao encontro que esses autores falaram, a resposta muitas vezes é assim, mas o esporte é assim mesmo. E aí tu concorda, Bira, então, que o esporte infantil é assim mesmo, feito a partir de perspectivas e de projeções e de interesses de adultos num ambiente que eles, na minha opinião, não deveriam ser os protagonistas, mas os organizadores desse espaço. Qual a tua opinião inicial sobre esse nosso tema, Bira? Pois é. Fiquei pensando aqui, eu penso que o furo é bem mais embaixo, é muito profundo isso, né, Daniel? Dá para a gente aqui escrever um livro em cima dessas coisas. Fiquei pensando assim que eu que trabalho com a primeira infância, né? Trabalho com a educação infantil, eu me convenço cada vez mais da importância do nosso trabalho com criança, né? Não somos aqui donos da verdade nem nada, estamos só fazendo uma reflexão em cima de um tema muito bacana, né? Um tema muito profundo, mas assim, eu ontem estava participando de uma reunião dos estagiários do IPA, na qual eu estou administrando ali no Rainha do Brasil, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né, Daniel? A gente não é dono da verdade e a gente tem na mão, na primeira infância, a faca e o queijo na mão, né? Porque tudo de bom eu posso fazer no meu trabalho com as crianças. Tudo de bom. Eu posso oferecer uma série de ferramentas para desenvolver aquilo que eu penso, que é extremamente importante no nosso trabalho. E não só nas habilidades motoras, mas sim nas habilidades socioemocionais, né? Mas ao mesmo tempo que eu estou com essas crianças, eu também, se eu não cuidar dos meus valores, né, eu posso muito bem, com apenas uma palavra, eu acabar com a vida dessa criança, né? Se eu não souber usar as palavras, se eu não souber usar a minha fisiologia, né, se eu não souber fazer as minhas intervenções, eu também sou capaz de chegar ali, através de um trabalho de formação,
desinformar essa criança, né, em termos de valores, que é aquilo que eu penso que rege a nossa vida. Ao mesmo tempo, eu penso a mesma coisa do esporte. Seja onde eu estiver, se eu estiver dirigindo uma aula de educação física, se eu estiver dirigindo a minha escolinha, propriamente dita, enfim, se eu for o comandante, né, daquele momento, relacionado especificamente com o esporte, particularmente para mim, o esporte bem direcionado, ele não tem um ponto negativo, na minha concepção. Vou repetir. O esporte, né, ele, na minha concepção, muito bem dirigido, sabendo muito bem o que eu quero, para onde eu quero levar os meus alunos através do esporte, ou quais são os meus objetivos, quais são os meus propósitos, né, dentro de uma formação de valores, só temos ganho. E aqui, Daniel, sem entrar na história, mas bem resumidamente, está aqui na tua frente hoje, nessa live, um cara que aproveitou tudo de bom dos esportes para poder me dar essa condição de estar aqui hoje até, né, falando sobre isso, né, sendo respeitado dentro dos ambientes de trabalho que eu dirijo, né, que eu faço parte, né. Então, todo cuidado é pouco, eu diria, porque a gente bem sabe, e isso é uma crítica construtiva, a gente bem sabe que o lado negativo do esporte, ele pinga muitas vezes dentro do nosso trabalho. Seja na aula de educação física, seja na escolinha, como eu falei, existe objetivos fora do alcance das crianças, né? E isso se torna muitíssimo perigoso, porque com certeza, eu levando uma criança para o lado não legal do esporte, eu vou ter um adulto totalmente desastrado. Totalmente desastrado. E diria mais, perigoso também. Muito bem, Bira. Vamos dar sequência. Eu vou utilizar como referência a tua fala agora. Vou usar um referencial para também não contrapor, mas reforçar o que tu está dizendo, né? Mas eu também tenho uma colocação aqui da Alexandra Firmino, que também eu acho que vai ao encontro que a gente vai falar agora, tá, Bira? Mas antes eu queria reforçar a entrada Tropicaliente, professor Marcelo Souza, Marcelo Miller, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, uma satisfação ter conosco, a própria Alexandra, ou Alexandra, que está aqui conosco, né, que fez um comentário, o Carlos, que está sempre com a gente aqui, seja bem-vindo, né, Educação Física em Rede, e o Rafael Gomes, sejam todos muito bem-vindos. O Rafael Gomes, inclusive, está dizendo assim, grande professor Birinha, me ensinou no futsal a não chutar de bico quando chegava livre na frente pelo lado esquerdo, hehe, pessoa espetacular. Show Daniel, de bola. Bom, oi, pode falar, Daniel. É uma referência, Daniel, para não escapar, a Xanda Firmino. A Xanda é filha de um pai para mim, né? O professor Firmino foi, assim, um grande... além de ser uma grande pessoa, foi, assim, aquele que me direcionou, me fez ver a importância da educação física. Comecei a trabalhar com ele com natação especial, atendendo deficientes físicos, deficientes mentais, problemas de coluna, enfim. Ali foi assim o começo de uma grande jornada e até bem pouco tempo tive o prazer de estar presente nos 80 anos dele, e é uma pessoa inesquecível.
grande parte daquilo que eu sou como profissional, eu devo a este homem que é pai desta menina aí. Muita saudade, muita saudade. Que legal, Bira. Então vou aproveitar e até aproveitar a contribuição dela, né, da Alexandra aqui. Então, Bira, no fim da tua fala, Bira, ao final da tua fala, tu disse que tu coloca que, na tua opinião, o esporte, ele tem tudo para ser um fator positivo. Olha o Birinha entrando aí. Boa noite, Birinha. Seja bem-vindo. Né? Estavam sentindo a tua falta. Que bom que tu chegaste. E tu coloca, então, que, na tua opinião, o esporte tem tudo para ser um instrumento social para alavancar as habilidades das crianças, dos adultos, jovens. Concordo contigo, Bira. Vou fazer duas observações aqui, ou colocações. Uma diz a respeito de um referencial teórico, né, que é do professor doutor da Universidade de Porto, em Portugal, professor José Olímpio Bento, que diz que o esporte ele não é nem educacional e nem deseducacional, ou seja, ele não nem educa e nem deseduca. Tudo depende da forma que ele é conduzido, né? Porque, na essência, o esporte tem os desafios, mas ele só vai se tornar um processo educacional ou não educacional de acordo com como as pessoas conduzirem ele, né? E aí a Alexandra coloca aqui, para muitas crianças, o esporte devolve a dignidade ao meio social que ela vive. A mesma coisa eu digo em relação a, concordando com a Alexandra, mas ao mesmo tempo fazendo esse contraponto, que ao mesmo tempo que o esporte pode ser uma grande alavanca para desenvolver a dignidade, o autoconceito, desenvolver a confiança, ela também, o esporte, e eu trabalho já, e tu também há muitos anos já, Bira, eu trabalho já quase 30 anos com esporte infantil, eu já vi muitos adultos, e tu também provavelmente já viu, muitos adultos acabar com a dignidade, acabar com o autoconceito, aumentar o nível de ansiedade das crianças, né, aumentar a agressividade das crianças, como tu colocou muito bem anteriormente, influenciando num comportamento de desvio de conduta, né? Então, na verdade, a nossa live de hoje também é para a gente poder alertar as pessoas que não... Eu sei que a Alexandra tem conhecimento na área, mas talvez algumas pessoas aqui não são da área. E entender que o que a gente às vezes vê na televisão bonito, as coisas maravilhosas do esporte, no fenômeno esporte em si nem sempre funciona assim, né? E tu me falou uma coisa muito importante, Bira, né? Quando tu foi iniciar a tua fala, tu nos diz assim, Daniel, mas esse é um fenômeno muito maior, de muito mais coisas envolvidas, tem um enraizamento muito maior. E eu concordo contigo, Bira. O que a gente vê na ponta do dia, na parte prática do dia a dia, é o resultado de uma coisa muito maior. Tu tens toda a razão. O mau comportamento do pai, o mau comportamento do professor tem raízes muito maiores na formação dessas pessoas e também em aspectos ligados a situações sociais, né? De viver numa sociedade hipercompetitiva, né? Não estou te escutando agora, Bira. Acho que está sem som. Tá? A tua imagem está variando e nós não te escutamos. Tá? Então, quem sabe tu entra... Vê agora, estava tocando o telefone, era isso? Não. Eu não sei se sou eu ou tu está tocando. Eu estou te ouvindo. Não, o teu tá... Bom, temos aqui o Rafael contribuindo aqui, Bira, diz o seguinte... O esporte predominantemente faz bem para qualquer idade, benefício à saúde, à disciplina, ao senso de equipe, para a vida corporativa e respeito ao próximo, para a vida social. O esporte é tudo de bom. Volto a dizer, que eu tinha dito da Alexandra. Rafael, tudo vai depender de como esse esporte vai ser desenvolvido, né? Assim como ele pode ser, sim, um condutor de desenvolvimento humano, ele também pode desenvolver uma série de fatores em relação à agressividade, em relação à queda da percepção de qualidade, a uma série de fatores negativos que a gente já falou aqui, né, Bira, naquele nosso tema sobre a psicologia do esporte, né, a inadequação das ordens psicossociais, né, que é a baixa do autoconceito, a agressividade e o aumento das níveis de ansiedade. Mas, Bira, vamos entrar num outro tema aqui, já vou te provocar aqui, né, na verdade não te provocar, vou te trazer mais uma coisa para te poder avaliar, né. Então, os nossos psicólogos do esporte, lá o Bartolomeu e o Machado, lá de São Paulo, dizem o seguinte, ó, o Rafael está dizendo, Daniel, acho que a internet do professor Bira está com problema, tá, Bira? Eu estou percebendo a mesma coisa, Bira. Está rodando aquela rodinha ali e às vezes tu some e volta. Obrigado pelo retorno, Rafael.
Mas tu me escuta bem, Bira? Escuta? Agora tu tá sem áudio. Tu tá sem áudio, Estou Bira. escutando, Daniel. Eu vou sair então, eu vou entrar de Sim. novo, tá? Quem sabe tu sai e retorna, Bira, tá? Nós te aguardamos aqui. Obrigado pelo retorno, Rafael. Obrigado porque... boa noite a Helena Horta, foi nossa aluna do Monteiro Lobato, seja bem-vinda. É um prazer te ter aqui, Helena. Espero que esteja bem, né? Já faz algum tempo já, eu acho que 2011 talvez, lá no Monteiro, já faz algum tempo, né? Seja bem-vinda. Para quem entrou agora, pessoal, a gente hoje está debatendo o tema o esporte a serviço da criança ou a criança a serviço do esporte? Que é um tema que está ligado à área da psicologia do esporte e da pedagogia. O Bira saiu, estava com um probleminha na internet, mas agora já está voltando, tá? Já estou adicionando ele de novo. Eu já ia passar para um novo item aqui dessas avaliações. Já deve estar quase retornando. E aí, professor Bira, me escuta? Sim, sim. Ah, maravilha, nós também te escutamos. Então, Bira, Bartolomeu e Machado, para quem entrou agora, que são psicólogos do esporte de São Paulista, da Universidade Anhanguera e Unesp, dizem o seguinte, Bira, que o grande problema quando a criança, né, está a serviço do esporte, não o ideal, que era o esporte a serviço da criança, ele diz que é desenvolvido nesse processo uma série de princípios do mundo do adulto no esporte infantil. Então, vou falar de novo. Quando a criança está a serviço do esporte, segundo esses autores, significa que os princípios do mundo adulto entraram no mundo infantil. Porque o ideal é que o esporte esteja a serviço da criança. Quando isso acontece, é porque você está trabalhando os princípios do mundo infantil nesse processo. Ficou entendido isso, Bira? Ficou claro? Então, Bira, e aí esses autores então trazem três situações, né? Três tipos de inadequações, né? E pontuam um mau momento da iniciação e da formação esportiva. O primeiro, Bira, é uma inadequação em relação à estrutura de exigência dessas modalidades, tá? E aí eu vou dar um exemplo concreto e vou querer escutar então a tua percepção sobre isso, tá? Quando o professor ou o técnico ou os dirigentes esportivos, eles na ânsia de divulgar a sua modalidade, que a modalidade tenha uma plasticidade maior, que as crianças ou os participantes possam apresentar coisas que fujam da capacidade, ou que sejam coisas que superem os seus níveis físicos. A gente está falando aqui de um processo onde as crianças são submetidas, Bira, a uma exigência de carga acima das suas capacidades fisiológicas e, mais do que nunca, biopsicossociais, né? E aí temos dois exemplos, eu vou trazer esses exemplos porque são exemplos que eu vivenciei, que eu vejo, já vi também na prática. Na ginástica olímpica, as crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, num nível de exigência física absurdo, né? Não só em termos de condicionamento, treinamento físico, de aumento de flexibilidade acima da capacidade, que depois vai trazer problemas em termos de problemas articulares nos dedos do pé, problemas articulares do tornozelo, joelho, problemas da coluna, isso com 13, 14 anos já, Bira, né? E também, Bira, no próprio futsal, atualmente a metodologia ativa, ela é uma baita opção de ensino, Bira, mas no nível de competição do futsal, crianças de sub-7, sub-9 são submetidas às vezes a 2, 3 horas diárias ou 3 vezes por semana, melhor dizendo, a treinamentos de grande intensidade de jogos, Bira. Então eles ficam submetidos a 2 horas, tu imagina todos aqueles mini-jogos que a gente desenvolve, Bira, durante as 2 ou 3 horas, né? Então, no intuito de se preparar para ter uma performance melhor nas competições de futsal, os professores também exacerbam, né, a capacidade e a carga, e essas crianças já estão apresentando lesões de ordem de nível de crescimento, lesões de ordem de dores musculares, de articulações. E aí eu queria saber, Bira, dentro da tua experiência, dentro dessa área, né, e não só a tua opinião profissional, como se tu já vivenciou situações semelhantes, que tu foi professor de natação também, dentro dessa situação de excesso de carga acima da capacidade das crianças.
Sim, na live passada eu até comentei que eu trabalhei muitos anos, paralelo à educação física escolar, eu trabalhei muitos anos com natação. E por alguns bons momentos, convite para trabalhar com natação competitiva e coloquei ao meu chefe, na época, Mauri, né, que o meu interesse era trabalhar com aprendizado, né, ensinar as crianças, os adolescentes, os adultos a aprenderem a nadar. E ali o Mauri tinha, além da escola para aprendizagem, também tinha a equipe de natação, né? E como eu te falei, Daniel, essas crianças tinham treinos em 2 turnos, às 5 da manhã e às 18 da tarde. Então, essas crianças, elas antes de ir para o período escolar de manhã, elas treinavam, chegavam na escola podres, essa é a palavra que eu vou usar, podres de cansado, dormiam em cima das carteiras, né? Tal era o cansaço relacionado a essa carga excessiva. E isso, Daniel, tem culpados, né? Tem culpados. Eu penso que a primeira culpa não é do treinador, não é do técnico, é da família que está permitindo isso. É da família que ou está por fora ou quer uma exigência, muitas vezes, que a própria família gostaria de ser aquilo e não conseguiu, então quer depositar toda essas possibilidades num filho. Então, se essa mãe, se esse pai colocou o seu filho numa escola na qual se trabalha com objetivo, com fim de alto rendimento, ela tem que arcar com as habilidades. E aí eu quero dizer para ti que... De novo, né, Daniel? Só escuto o teu som, mas não vejo tu falando. Tu tá parada a tua imagem, mas escuto tu falando, Bira. Tá. E aí, uma das coisas perigosas que com esses alunos que carregam no seu corpo exageros de trabalhos, né? Isso é muito perigoso. Eu tenho, Daniel, me debruçado um pouco nos meus estudos nas questões de níveis de ansiedade, né, depressão, porque no dia a dia, né, a gente tem alunos, né, que manifestam esses sintomas de ansiedade, de depressão, e isso é muito sério, né? E quando a gente está dentro de um trabalho desses, uma criança dessas é tão exigida e permitida pela sua própria família, que muitas vezes não suporta uma carga na saúde mental. E começa a se isolar, começa a ficar triste, começa a perder o interesse por várias coisas que gostava de fazer, cai o rendimento escolar, aumenta a irritabilidade, né? E tudo isso, às vezes, a família não presta atenção. Ela quer ver resultado. Então, eu não posso aqui na minha observação, depositar uma responsabilidade no professor. E eu não estou defendendo ele, não. Né? Eu não posso depositar, porque se a família botou lá, ela sabe que o trabalho é assim. Né? É a mesma coisa, os pais vão procurar uma escola, a primeira coisa que esses pais têm que saber, qual é a filosofia dessa escola, para ver se essa filosofia encaixa com a filosofia da minha família. Se não, vamos procurar outra escola, senão fica aquela brigalhada durante o ano inteiro. Né? Então, eu te diria assim,
não só para os professores, mas para os pais também, né? Falta conhecimento, falta uma proposta e falta a convicção daquilo que eu enxergo, daquilo que eu quero, aonde eu quero chegar. Agora eu te digo, para formar um atleta, eu não preciso fazer trabalhos na ordem do desrespeito, na ordem da sobrecarga, na ordem de não olhar para o próximo. Muito pelo contrário, esta não é. E esse não é o lado legal do esporte, né? Eu posso ser um atleta e ser uma exímia pessoa, né? Então, é complicado, porque muitas coisas a gente vê aí, Daniel, como tu falou do autor aí, às vezes fica na linha teórica, mas quando a gente parte para a prática, há os desencontros, né, daquilo que é falado e daquilo que é feito, né? Não criticando a parte teórica jamais, a gente tem que partir de uma base, né? Mas, por enquanto, tô caminhando nessa linha de pensamento. Bom, Bira, antes de dar sequência, tem alguns comentários aqui do Rafael, tem comentário do Birinha também, e eu queria também colocar uma sequência no que tu coloca, né? Queria agradecer a presença do Márcio Cobelli, da Rosane Anelli, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. O teu tá variando de novo, tá, Bira? Teu sinal tá variando de novo. Mas assim, eu queria aproveitar o momento para dizer para o Rafael, né? O Rafael coloca ali, né? Oi, Bira. Eu vou sair. Vai sair de novo? Pode ir? Tá. Tá, pode ir. Aí que eu te aguardo, tá? Internet. Foi. Então, pode ir que eu te aguardo, Bira. Pode ir. Então, eu estava colocando aqui, pessoal, em cima do que o Rafael coloca, atividade mal dosada, né? Então, indo ao encontro que nós estamos falando, né? O excesso físico, a cobrança excessiva de performance, traz uma série de problemas aos praticantes, né? E, ao mesmo tempo, ele até traz aqui uma situação na área na área da musculação, né? Em relação ao halterofilismo, acredito que seja isso, eu não li rapidamente, mas atletas com problemas de arritmia cardíaca por overtraining, né? Então, independente se a gente agora está falando de criança ou de adulto, o que a gente está tentando questionar aqui é que o esporte, ele não é assim, ele é feito assim. Se a gente faz o esporte onde a especialização precoce, o desempenho, né, é imediato, é o ponto fundamental, as pesquisas mostram que a especialização precoce na infância, na faixa etária de 7, 8, 9 anos, ele traz resultado sim. As crianças que são treinadas como adultos com 7, 8, 9 anos, aquelas que conseguem permanecer, elas vão ter um desempenho melhor com 7, 8, 9 anos de idade. Mas as consequências depois, psicofisiológicas, as questões físicas, as questões fisiológicas, vão trazer uma série de problemas em relação à continuidade dela. Então, o que a gente está dizendo? O que está se colocando aqui é que, basicamente, a gente está dizendo que o esporte necessita se adequar às pessoas, às crianças, aos adultos. Não há justificativa, como na Copa do Mundo de 1994, se a gente falar de adultos, né? A Copa do Mundo de 94 foi jogada ao meio-dia, numa temperatura de 43 graus, por interesses comerciais, interesses que sejam. A gente tem que fazer esporte pensando nas pessoas, nas características das pessoas. É isso que está se colocando aqui. E o esporte infantil, ele é um dos principais aspectos onde as crianças não podem se defender. Elas não conseguem lidar com esse tipo de coisa, né? Então, Bira, eu estava colocando para o pessoal aqui que um dos grandes pontos desse processo, depois eu vou ler ali a mensagem do Rafael, que está contribuindo bastante. Te agradeço, Rafael, daqui a pouco eu já vou ler a tua mensagem, tá? Porque tu está contribuindo muito aqui no nosso... O que eu estava colocando, Bira, é que o esporte, ele não é assim, ele é feito assim, né? Então, essa série de situações que são desenvolvidas, na minha opinião, Bira, eu vou discordar de ti sobre a situação da família, né? Eu acredito que a família tem uma parcela
de culpa nesse processo. Mas quem destrutura os espaços esportivos são professores e dirigentes. São eles que criam as situações de como vai ser feito aquele espaço. A família, sim, tem a sua contribuição de culpa nesse processo, mas é uma culpa, às vezes, até inconsciente. A pessoa vê na televisão ali um estímulo, acha que aquilo ali é o correto. Né? Já os dirigentes e os professores, são eles que conduzem os esportes. Eles deveriam, sim, não há necessidade, na minha opinião, né, de uma competição de crianças de 11, 12, 13 anos de idade, já no ápice da forma física numa Olimpíada, fazer um nível de exigência absurdo sobre as crianças, porque o exercício vai ficar mais bonito, porque é lá com 20 anos, lá com 18, 19 anos, ela já atingiu toda a flexibilidade dela, então ela não vai conseguir fazer um exercício totalmente perfeito. Mas com 18, 19, 20 anos, na ginástica rítmica, ela talvez não fizesse um movimento perfeito, mas ela estaria preparada fisicamente, psicologicamente, emocionalmente para fazer esse gesto. Por que o gesto tem que ser perfeito? Levando em conta uma criança de 11, 12 anos de idade, numa Olimpíada, participando de um nível de exigência muito maior do que ela pode desenvolver. Né? Então é em cima disso que eu coloco, Bira. Eu concordo contigo que a família tem sim uma contribuição, mas eu acredito, Bira, que os dirigentes e os professores, que são aquelas que coordenam os espaços, na minha opinião, seriam os grandes responsáveis por esse processo atual. O Rafael coloca assim, Bira, quando há desrespeito pessoal e comprometimento da saúde, configura-se a antítese do esporte, o antagonismo do que a atividade física fundamentalmente lúdica preconiza. Né? A gente só tem que deixar claro, porque, Rafael, eu estou vendo que tu é da área da educação física, né? E da área do esporte também. E como a gente pode ter pessoas que não são dessa área, é sempre bom a gente colocar que, quando a gente fala de lúdico, nós não estamos falando de recreação, de atividade recreativa. Nós estamos falando de um lúdico como um processo prazeroso, desafiante, competitivo, né? E isso a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente acaba confundindo isso, né? Mas, Bira, partindo desse pressuposto, Bira, tem duas outras projeções que fazem com que a criança se desloque do protagonismo para uma função secundária dentro do esporte, que são duas situações que eu vou colocar e eu gostaria de escutar a tua percepção profissional e pessoal sobre isso. Né? Uma, Bira, são os professores que treinam equipes federadas de clubes, tá? Não interessa a modalidade, pode ser futsal, basquete, handebol, e a projeção desses professores, Bira, o grande objetivo da carreira deles é ascender para categorias maiores. Se ele é o treinador do pré-mirim, ele quer ser o treinador do junior, por exemplo. E aí, os resultados daquelas crianças que ele está treinando são fundamentais para ele atingir esse objetivo. Né? Então, para quem está se fazendo esse esporte, é para esse cara ascender ou para as crianças se desenvolverem. E o outro item, Bira, relacionado aos pais, né? Em que aqueles pais que vislumbram na participação do seu filho uma ascensão social. O seu filho apresenta um talento, apresenta uma aptidão, e esse pai já começa a projetar uma expectativa de um ganho financeiro futuro em cima desse filho. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, por favor, para nós, Bira, sobre esses dois aspectos, que são dois aspectos que vão ao encontro que os autores colocaram em relação a princípios do mundo adulto invadindo o mundo infantil, Bira. Pois é, eu fico pensando assim que dentro desses dois comentários, dessas duas colocações que tu fez, Daniel, eu posso estar enganado, enfim, né? Apenas uma opinião. Eu tenho para quase tudo, se não for tudo relacionado à educação, eu tenho como base a família. Né? Se uma família, como eu falei, se uma família coloca o filho num local na qual esse quer ascender, né, em cima um posto maior, se essa família não percebe isso, é porque ela não está acompanhando. Ela não está acompanhando. Se ela estiver acompanhando o trabalho e ela se buenas, o que vai se fazer nesse sentido? Tá? Então, existe aí na permissividade, porque a criança
ela não tem autonomia para mandar nela nesse sentido de querer ficar ali por simples vontade dela, né? Tá existindo aí, então, o segundo ponto que tu entra, né? Que são os pais, que também querem vislumbrar uma possibilidade em cima de filhos que demonstram uma aptidão legal, e aí colocam assim, né? E eu tenho aluno assim, entende? Atualmente aluno assim, né? E não me cabe dizer a esse pai fora da escola, por exemplo, vamos ver se eu consigo explicar, tudo que esse aluno faz dentro da minha aula, né? Espelhado em cima de atitudes que ele no clube lá fora, né? Apoiado pela família, aí a família está sabendo, ali na aula não é permitido. E aí eu estou falando daquilo que a gente vem regrando as nossas lives, né? Da questão das atitudes, de um comportamento bacana, de um comportamento legal. Aí, o que eu faço? Então, eu trago a família, né? Não para desmerecer o trabalho lá fora. Simplesmente o trabalho lá fora é um, aqui dentro é outro. E eu preciso dizer a essa família que esse guri, com toda a aptidão que ele tem, ele vai perder tudo, né? Porque eu penso que as atitudes, que o comportamento, que as relações sociais, elas simplesmente vão acabar abafando toda uma aptidão física que esse cara, que esse guri tem, e ele não vai à frente por causa disso. Então, vai cair por terra o trabalho dos dois, tanto desse professor que quer ascender um posto acima, como essa família que quer depositar todo o seu crédito em cima do seu filho. Então, Daniel, não estou aqui, eu só estou trazendo contrapontos. A família é tudo, é a família que coordena, é a família que manda, né? Até que esse sujeito de casa vá morar sozinho. Enquanto isso, ele é comandado pela família. E, para mim, a família tem muita responsabilidade quando coloca num local de atividade física. Se ela não está ligada no que está acontecendo, é muito distraída. É muito distraída. Me enfezei, desculpa. Ah, show, Bira, isso aí. E, Rafael, continua mandando mensagem pra gente aí, Rafael, porque tu tá participando muito, pelo contrário, quanto mais mensagem tu mandar pra gente, melhor. E eu sei que tu tá explicando aqui o lance da situação do lúdico aqui, né? Concordo contigo, sim, mas é que a gente tem que ter o cuidado, como a gente pode ter pessoas que estão nos assistindo que não são da área, a gente tem que estar reforçando. E tem pessoas que vão assistindo a continuidade das nossas lives, né? E onde a gente coloca, né, que a competição, tanto eu como o Bira não temos nada contra a competição, pelo contrário, acreditamos que a competição seja, sim, uma ferramenta pedagógica muito significativa. As nossas contestações são a forma que a competição é desenvolvida, né? Então é só esse contraponto, mas as tuas colocações são muito boas e tu nos coloca numa situação fundamental para que a gente possa realmente interagir com as pessoas que estão aqui e que todos nós possamos sair um pouquinho melhor daqui. Esse é o nosso grande objetivo. Então, continua mandando aí que está muito bem, por favor, Rafael. Pira, estamos recebendo o professor Henry Ventura. Conhece o professor Henry? Estamos recebendo também a Melo Cida. Seja bem-vindo, boa noite. Nos deu boa noite. A professora Tauana, do Rainha do Brasil, também está aqui com a gente, né? Seja bem-vinda, né? Então, pessoal, dando sequência aqui, Bira. E aí, Bira, um dos aspectos dentro desses princípios do mundo adulto, né? Então, vamos tentar contextualizar lá o mundo adulto, um jogo competitivo entre o Flamengo, o Grêmio, o Inter e o Corinthians, que seja, né?
a gente escuta aquele princípio assim, olha, nós temos que perder o menor número de oportunidades possíveis. Boa noite, Educação Física em Rede. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tauana. Então, a gente vai num jogo profissional e assiste aquele jogo. Bah, se tiver que fazer 6, vamos fazer, não vamos dar chance, porque num jogo entre profissionais, às vezes um jogo que está 3-0 não está garantido, pelo nível, pelo desenvolvimento desses profissionais. Agora, num jogo de crianças, isso não funciona assim, Bira. Num jogo de crianças, principalmente o professor de São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo, professor João Batista Correia. Grande prazer tê-lo conosco. Espero que a gente possa contribuir com as suas experiências aí também. Fique à vontade para mandar comentários, vai ser bastante significativo as suas colocações aí de São Luís do Maranhão. Está entrando o professor André Pérez também, da DEIC. Seja bem-vindo, professor André. É sempre um prazer tê-lo conosco. Então, Bira, eu estava colocando, Bira, basicamente, uma situação em que princípios de adultos ou de atletas de alto rendimento é lá no alto rendimento. Esse princípio de tocar o maior número de gols possíveis num jogo de criança não funciona, Bira. Não funciona porque a criança está desenvolvendo o seu processo de afirmação, de identidade, de prazer, como o Rafael coloca, de participar de modalidades esportivas. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Nossa coordenadora do Monteiro Lobato, a Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. Também sempre foi dos esportes, do voleibol, participou do voleibol das mães do Monteiro Lobato, vai contribuir muito com a gente. Então, Bira, no esporte infantil, esse princípio não funciona. Ele só vai trazer situações de desgosto, situações de frustração para as crianças. Só que os adultos que, principalmente treinadores que estão nesses ambientes, né, no intuito de buscar aquilo que eu falei, de projetar sua carreira dos pequenos para o grande, ele não quer nem saber, Bira. Toca 6, toca 7, toca 10 num jogo de crianças, né? Nem para criança, Bira, que vence, tem sentido esse tipo de jogo. Elas ficam desestimuladas, elas deixam de ser desafiadas. Então, Bira, o equilíbrio desses jogos é um princípio fundamental de esporte infantil que não pode ser trazido do princípio lá de cima. E aí, Bira, dentro dessa situação, Bira, desse princípio de equilíbrio entre os jogos, entre as crianças, como é que tu trabalha esse equilíbrio dentro das tuas aulas de educação física ou dentro da tua experiência com futsal, que eu sei que tu trabalhou muito tempo com futsal, como é que tu consegue perceber a importância desse equilíbrio entre jovens para que eles possam ser desafiados, mas que ao mesmo tempo eles não acabem se desmotivando porque estão em construção da sua identidade ainda? Por favor, Bira. Pois é, eu fico pensando assim, o meu trabalho ele está envolvido dentro da educação física, né, Daniel? Eu não tenho... Daniel? Bira, teu som tá... Não estamos te escutando, Bira. Tá rodando a rodinha ali de novo. Acho que vai ter que sair de novo, Bira. Tá muito ruim. Eu não estou nem conseguindo fazer as minhas explanações direito aqui. Toda hora está cortando. Eu já fiz o receio, não deu certo. Mas vamos adiante. Se eu achar que não dá, eu deixo tu finalizando a live, tá? A minha reflexão, Daniel, ela é baseada, ela é em cima de um trabalho feito dentro da educação física escolar. Né? Agora tá bom o som, Bira. Agora tá bom. Tá? Eu não tenho equipes, né? Eu não trabalho com equipes, eu me afastei há muitos anos de estudo, né? Para me dedicar à educação física escolar. Então, assim, o meu trabalho com a gurizada é no sentido de que aqueles esportes que eu trabalho na educação física, eu nem conto. Eu nem conto quanto é que está o jogo, eu não quero nem saber, eles que cuidam tudo isso, é muito light isso, porque o meu olhar, Daniel, ele está direcionado em outras situações, e não estou desmerecendo o jogo nesse sentido, né? O jogo ferve,
o jogo sai, mas eu deixo eles no controle disso tudo, porque o meu foco não está no resultado, o meu foco está no processo, né? Nesse processo das relações entre eles. Porque não vou cansar de ocupar o espaço para dizer a educação física me favorece, né? E é a isso que eu me debruço nela, né? Ajudar essa gurizada a levar uma vida saudável em termos de convivência, e o esporte é tudo para mim, né? A educação física é tudo para mim, ela me oportuniza essas vivências. Na minha referência, chegar ao alcance que tu tá, porque eu não trabalho resultado direcionado ao jogo. Eu trabalho visando resultados, né, de uma vida em aprendizado em cima da convivência. Então eu vou observando de que forma bata o martelo e dizer assim, opa, o esporte está me ajudando. Bira, vai ter que sair de novo e entrar, Bira, para pegar o final da live. Infelizmente. Pessoal, vou aproveitar enquanto o Bira daqui a pouco está retornando. Assim, concordo contigo, Evandro, e o Evandro coloca, o grande desafio é formar o professor, um pedagogo do futsal, do esporte, né? Hoje chamamos de esporte, para poder formar bem o aluno. Concordo, Evandro, muito bem colocado. Concordo com a Kátia também, quando ela coloca ali, né, que o esporte tem tudo para ser a base das habilidades socioemocionais. Perfeito, Kátia, perfeito, é isso. E é isso que a gente busca, como o Evandro coloca, né? Formar um profissional capacitado para poder desenvolver essas habilidades socioemocionais, né? Estamos recebendo também o Paulinho, foi nosso colega no Monteiro Lobato, né? Foi funcionário do Monteiro, e a Márcia Laurino. Mas assim, Bira, para a gente não perder a nossa costume de sempre deixar algumas sugestões de como desenvolver, mas eu não quero deixar o João Batista, nosso amigo de São Luís do Maranhão, lá sem resposta. João, tu fez algumas colocações que valeriam uma live inteira, que são as adaptações das modalidades esportivas, tá? Podia ser do futsal, do futebol de campo. Então, assim, ó, para que a gente possa tu não sair sem resposta aqui, eu vou te indicar um texto, coloca no Google ali, um texto do professor Antônio Marques, é o professor da Universidade de Porto, o texto se chama Fazer da competição dos mais jovens um modelo de formação e educação. Tá? Eu vou repetir de novo. É um texto, é um artigo do professor Antônio Marques, da Universidade de Porto, que se chama Fazer da competição dos mais jovens um modelo de formação e educação. Esse artigo vai te responder bem essa tua questão, tá? Vai te ajudar bastante. Tá? Aqui. Professor Bira, não existem algumas consequências sobre a criança que são imperceptíveis ou difíceis de serem percebidas pelos pais. Por isso, a boa gestão do educador físico não é complemento essencial. Bira, o Rafael está te colocando de novo, Bira, o que eu tinha te dito anteriormente. Apesar de a gente concordar que a família é fundamental, acreditamos que o educador seja o condutor desse processo. Mas, então, na parte final agora, pessoal, como a gente sempre procura desenvolver, quais seriam as dicas, então, para que a gente pudesse adequar, ou seja, vamos responder a pergunta, de que forma seria o esporte para que o esporte tivesse a serviço da criança? Então, como é que precisaria ser? Né? Indo ao encontro que o Rafael falou, né? Então o esporte deve ser mais lúdico, né? Mas não que ele seja recreativo, ele seja mais lúdico, mais divertido, mais agradável, mais alegre, mais desafiador. Ele deve ser educacional, ou seja, desenvolver um processo de valores educacionais, né, e respeito. Ele deve ser opcional. Quem deve escolher o esporte é a criança e não os familiares da criança. É a criança que tem que escolher o esporte. Ele deve ser inovador. E aí, professor João Batista, nesse artigo, tu vai ver o quanto
o pessoal de Portugal está mais evoluído que nós aqui no Brasil em relação a criar coisas diferentes para o esporte infantil. Ele deve elevar o autoconceito dos seus participantes, ele deve ser adaptado à realidade da criança, ele deve propiciar uma boa convivência entre os participantes, ele deve colocar a criança em primeiro lugar, né? Ele deve estar a serviço da criança. E o ponto fundamental, esse esporte na infância só se justifica se for para melhorar a vida das crianças que estão envolvidas, senão ele não se justifica. Buscando um desenvolvimento físico, saúde, motor, social, valores, cognição, emocional, psicológico. Essas seriam, então, as sugestões de esporte infantil. Bira, vamos ver se a gente consegue, faltando 5 minutinhos, tu fazer o fechamento para a gente dessa live aí. Tô te vendo bem, Bira, eu acho que agora vai dar. Desanimei com o meu sinal. Muito ruim. Cortou até um pouco dos meus pensamentos aqui. Impressionante. Mas foi só hoje, Bira. Tá sempre bom o teu sinal, Bira. Hoje. Eu acredito, Daniel, que deu para aproveitar, deu para deixar alguma mensagem, né? Nós temos... se eu colocar o esporte na balança, ele está 99,9% de vantagem para todos aqueles que saibam, né, utilizá-los como uma ferramenta, né? Obviamente que eu concordo que o profissional tem que cada vez mais se capacitar, com certeza, e aí eu volto a dizer, essa capacitação que não fique só, né, na busca por um trabalho de excelência em cima das habilidades da gurizada, mas que vá buscar as suas competências também, como ser, como pessoa, porque isso é fundamental, né? No momento que eu passo a não respeitar o aluno que eu tenho na frente, né, as suas dificuldades, a sua maneira de aprender, o seu ritmo, né, eu boto ele ali no mesmo saco com todos, né, e aí há os grandes prejuízos, né? Eu acredito que nós temos assim, nós somos privilegiados, né, por ter uma ferramenta como essa. Nós somos privilegiados por poder trabalhar com pessoas e termos convicção daquilo da onde a gente parte e aonde a gente quer chegar com essa gurizada, né? Então, eu mais uma vez agradeço a todos, peço desculpa pelo sinal, né, que não estava legal, mas eu creio que eu tenha conseguido deixar essa mensagem daquilo que penso como pessoa e como profissional também. Dizer para o Rafael que nós, Rafael, hoje vamos ficar te devendo, fez uma pergunta no final bem significativa, como incluir crianças com necessidades educativas especiais no esporte. Nós podemos fazer uma live para a gente debater isso, a pergunta é muito boa, o tema é bem instigante. Nós fizemos uma live, acho que uma semana atrás, sobre a inclusão da criança no esporte, né? Mas é claro, a gente não falou especificamente sobre necessidades educativas especiais, mas podemos sim preparar uma live dessa forma. No sábado, a ideia é que a live é de sábado, no Beira, de novo às 18 horas, e convidando já os amigos desde agora, é que a gente possa dar uma sequência no que a gente falou aqui, né? Então, a gente já deixou claro que o profissional, ele deve sim estruturar o ambiente, o esporte, de acordo com o desenvolvimento das crianças, né? Mas a gente vai falar sobre um aspecto em termos legislativo. Quais seriam os direitos da criança no esporte, né? Quais seriam esses direitos? Vocês sabem que existem documentos, não só internacionais como nacionais, que regulam esses direitos da criança no esporte? Bom, se você sabe, você pode contribuir conosco no sábado. E se você não sabe, vai ficar sabendo. Nós vamos trazer uma série de artigos legislativos que garantem os direitos da criança no esporte. E que direitos serão esses, né, Bira? Vamos saber isso no sábado, então, tá? Então, Bira, foi um grande prazer estar mais uma vez contigo. Mirinha, Marcelo Miller e todos que estão presentes aqui. O nosso amigo João Batista ali de São Luís do Maranhão, prazerzão. Tomás, que bom estar contigo mais uma vez aí, tu está sempre nos prestigiando. Volta logo, cara, volta, nosso time precisa de ti.
E a nossa, a Natasha também, muito obrigado por estar nos prestigiando mais uma vez. Agradecer o Rafael pelas contribuições, tá bem? Mirão, beijo no coração, até sábado.